Seja bem-vindo à minha sala. Tá aqui a Bonito. minha. Adorei as plantinhas. Tem o quê? Adorei as plantinhas. As plantinhas são bonitas, tem várias. Eu virei mãe de plantas. Já não, Ah, quase não tenho coisa para fazer, então agora eu arranjei um monte de planta, entendeu? Tu recebe fora, né, o nosso projeto, mais os outros projetos, mais as plantas, mais uma filha que está sentada ali na mesa fazendo pulseirinhas da amizade. Dá um oi para ela. Só fala oi. 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 Vambora, ó, vamos nós. Deitou. Você tá bem? Tá de boa? Tá parada, né, você? É, eu tô com um pouco de tontura, que eu acho que é daqui. Tá. Vamos de novo fazer alguma coisa para soltar, tá bom? Amanhã eu vou fazer massagem. É. Vamos lá. Deitou, ó, solta um lado, solta o outro lado, né? Abre aquele espaço entre as escápulas, né? Abre os braços à lateral, passa um pouquinho as pernas, né? Dá uma respirada bem funda. Quase como se a gente fosse, nós que somos praianas, né? Apesar de daí onde você está, acho que não tem praia, né? Mas você é praiana, né? Então a gente que é praiana, eu sempre imagino que eu deitei aqui, eu estou na areia da praia e eu vou largando o peso do meu corpo na areia. E como o meu corpo ele tem, né? Ele tem uma maneira, né, de se relacionar com o espaço, então ele não deixa, ele vai deixando uma impressão na areia, mas não é uma impressão simétrica, né? Então, alguns lados encostam mais, né? A impressão fica mais forte, outros lados fica menos, mas não é essa a questão, né? Eu vou só percebendo quais são as minhas tendências. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas questões de tendências, né? A gente tem, dentro da filosofia do yoga, a gente tem os samskaras, que são tendências de ordem psicológica, né? Mas a gente pode, como corpo e mente, né, eles estão completamente conectados, essas tendências, né, mentais, elas também podem criar tendências no corpo, né, de padrões de postura. Então, a gente tem umas tendências aí de se colocar no mundo. E eu achei interessante porque eu estava estudando isso, né, para falar hoje à noite. Estou dando uma revisada, né? E a ideia não é eliminar as tendências, né? A ideia é você tomar consciência dos seus padrões, vamos falar aqui dos nossos padrões de postura, né? E a gente vai tentando trocá-los, né? Substituí-los por padrões mais saudáveis. Então, eu vou tentando perceber aqui, principalmente, quais são os lugares que estão tensos desnecessariamente. Então, eu tenho tendência a tensionar lugares sem necessidade alguma no momento, eles não precisam estar tensos. Então, é legal eu tomar consciência, né? E, inclusive, das dores, né? Eu sempre falo isso, né? Não é só olhar para aquilo que está gostosinho, mas é olhar, inclusive, para aquilo que dói, porque aquele lugar está ensinando alguma coisa para nós, né? Aquela dor está nos ensinando algo. Também percebe como é que está a respiração. Pode inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, fazendo um som de S. Vamos fazer um som de S. Até porque você está com essa tensão nos ombros e pescoço, ó. Então, inspira nariz. Fica um pouquinho no silêncio. E aí vai de novo. Vai no teu ritmo, tá? Inspira pelo nariz.
Descanse no silêncio. Vai fazendo no teu ritmo mais algumas vezes. Inspira nariz, solta o ar pela boca, solta o ar sibilando, solta o ar como se tivesse, como se fosse uma panela de pressão. E aí, a cada vez que você expira, você vai se livrando das pressões internas e também você vai afundando mais o corpo na areia da praia. É como se fosse um balão de gás, né? Ele vai se esvaziando, né? Então, cada vez que ele vai se esvaziando, você vai chegando mais perto da Terra. Lembra de suavizar um pouco mais a expressão de rosto, ainda mais que você está com dor no pescoço. Né? Lembra que a fáscia tem uma conexão da musculatura do rosto através da fáscia com as vértebras do pescoço. Então, vai lá, mais duas respirações sibilantes, né? Uma próxima respiração sibilante, seguida de uma pausa no silêncio, uma pausa respiratória, pulmão vazio. Aí você volta a respirar normalmente, no teu ritmo. E aí você, né, traz uma perna de encontro ao peito, só uma, e acomoda, né, e dá aquela balançada, como se você tivesse. Eu gosto muito dessa metáfora, né? De eu estar numa roupa, né? E eu trabalhei o dia inteiro, e essa roupa acumulou, né? O que aconteceu no dia, né? Criou rastros nessa roupa. Sanskara é isso, né? São rastros, né? Rastros de experiências e emoções vividas. Então, isso tudo deixa um rastro no corpo, né? Então, às vezes, dependendo do rastro, eu puxo a perna e eu fico meio presa, mas eu vou tentando me soltar. Eu vou dar uma mexida no pé, dessa perna que eu abracei, né, e que eu acomodei. Então, eu mexo, flexiono, estendo, abro os dedos, e às vezes até estala, né? As articulações estalam. E aí eu faço uma respiração profunda e eu estendo essa perna no chão e fico ali uns segundos. E ela, né, como é que ficou esse corpo, essa perna, esse pé, as nádegas, as escápulas, direita, esquerda, o braço direito, o braço esquerdo. Então, que tipo de rastro, né, que essa movimentação, essa acomodação da minha perna deixou? Que impressão foi essa, né? Mudou a minha imagem corporal, muito provavelmente. E aí eu trago a outra perna, e a mesma coisa, né? Então, essa lateral de corpo, ela tem um nível de carga de tensão que ela carregou no dia de hoje. E ela se acomoda, né? E relaxa os ombros, e dá uma mexida nesse pé, e sente o ar entrando e saindo pelas narinas, dá uma mexidinha nos dedos. E aí você para e solta, estende a outra perna, braços e corpo. E aí como é que ficou esse corpo estendido na areia, né? E aí você traz as duas de encontro ao peito. Traz uma, depois traz a outra. Aí solta as costas, né? E no que eu abracei as pernas, repuxou as costas. Então, solta um lado das costas, solta o outro. Dou aquela balançada de um lado para o outro. Né? Cada vez, e isso é extremamente importante, principalmente, né, no que você está referindo de tontura e dor no pescoço. Então, toda vez que sente que está passando em cima da coluna, solta o peso da coluna. Toda vez que rola a cabeça, o crânio junto,
E toda vez que sente que está, né, tenta sentir, isso é o mais importante aqui, tá? Assim, sentir o rolamento do crânio, né? E através desse rolamento, obrigatoriamente você vai ter que soltar um pouco mais a musculatura de ombros e pescoço. Senão você não consegue se conectar com esse formato, né, do seu crânio. E continua só mais pouquinho, né? E se você for parar para perceber, não é exatamente totalmente esférico, né? Nosso crânio não é redondinho, redondinho, né? Ele tem os lugares ali que são mais achatadinhos, ele tem formatos diferentes, né? Ok. Próxima vez que você tombar para o seu lado esquerdo, você tomba e você se deita um pouquinho sobre a lateral esquerda do seu corpo, tá? Acomoda, faz um apoio para sua cabeça, pode ser um travesseirinho. Vamos só, né, abrir um pouco de espaço entre costelas aqui, tá? Faz a elevação do teu braço direito, né? E tenta tocar o chão acima da sua cabeça. Pode ser ponta de dedo, pode ser palma da mão. E, né? Respira um pouquinho aí, axila direita, costelas. E ao mesmo tempo, deixa o lado esquerdo chegar mais pertinho do chão. Tendência é meio que o lado esquerdo se afastar do chão, né? Então, deixa o lado esquerdo chegar mais pertinho do chão. Uma respirada aqui. E aí volta. Traz o braço de volta, dá um respiro. E aí vai virando para o outro lado. Deite-se sobre a outra lateral. Vamos só fazer a chegança, tá? Ó, deitei para o outro lado, acomodei. A tendência da gente é levantar, né? Meio que fugir do chão. A gente tenta evitar isso, a gente tenta realmente soltar essa lateral do corpo que está em contato com o chão mais ainda, né? Com o chão. E a gente eleva o braço e toca o chão acima da nossa cabeça. E a gente, ao mesmo tempo que vai abrindo esse espaço, né, entre as costelas do lado esquerdo, né, do lado isso, você vai soltando a outra lateral em direção ao chão. E aí você volta e traz o braço. Beleza. Respira profundo, vamos virar de barriga para baixo. E aqui, né, a gente apoia uma mão sobre a outra, apoia a testa no dorso das mãos, a gente separa as pernas na largura do tapete, né? A gente dá uma balançada na pelve de um lado para o outro, bem molinho, bem soltinho, e cada vez que sente, né, que tá, cada vez que balança, tenta soltar um pouquinho mais o peso da frente da coluna, da pelve em direção ao chão, bem largando o peso mesmo, bem acreditando no suporte, bem acreditando no suporte. E aí paro no meio, testa no chão, trago mãos ao lado do peito, ao lado das costelas, vou empurrar o chão para longe, vou para quatro apoios e dele vou me sentar. Eu sento, apoio mãos atrás do corpo, solto o peso da cabeça e dou uma balançada aqui nas minhas pernas. Vamos nós. Se quiser usar coberta ou bolsão para se sentar, usa, né? Se não, pode sentar direto. Vamos pensar aqui umas coisas, tá? Balancei para um lado, balancei para o outro. Vamos calibrar o corpo. Tocamos as laterais, não comigo. Vem. Subiu o braço esquerdo pela lateral. Vai lá. Fez a caminhada. Trouxe. Fechou um pouquinho os olhos. Respire.
Relaxa um pouquinho os ombros. O ouvido do lado direito vai em direção ao chão. Suaviza um pouco mais a expressão de rosto. Desce o braço direito, para no meio do caminho, vira a palma da mão direita para baixo, solta o peso da cabeça para o lado oposto, né? Desce o braço esquerdo pela lateral, perdão, né? Tomba a cabeça para o lado direito. Relaxa um pouquinho mais o ombro direito. Vamos trabalhar um pouquinho com os olhos. Olha um pouquinho no canto esquerdo dos teus olhos. E olha um pouquinho no canto direito dos olhos. Respira profundo, vai trazendo o corpo de volta, fecha um pouquinho os olhos. Deixa as palmas das mãos viradas para cima. Lembra de uma metáfora que eu usava lá atrás, que eu falava assim, olha, as mãos, elas têm uma regulação de tensão aqui, que elas não estão segurando no volante de um carro, ou no mouse, ou a sacola de compras. Elas estão, principalmente polegares, tá? Principalmente polegares. Elas estão segurando uma bolinha de algodão, ó. Então, tudo tem muito a ver, né? Essas questões nossas têm muito a ver com esses rastros de tensão que a vida vai deixando no corpo. Então, a gente tem que tentar desconstruir um pouquinho esses rastros. O yoga é uma ideia, né? Levar o corpo para posições que normalmente ele não faz no dia a dia. Então, é uma maneira da gente ir, não apagando, né? Mas substituindo os rastros, né? Principalmente os de tensão. Legal, toquei de novo as laterais, não troca a posição da perna, braço direito subiu, caminhou para a lateral, trouxe o braço junto, relaxou a banda direita do bumbum em direção ao chão, respirou profundo, abre espaço entre os ossos da mão, direita, esquerda, traz o braço pela lateral, vira a palma da mão direita para baixo, relaxa um pouco mais o ombro, toma o peso da cabeça para o lado esquerdo, relaxa um pouco mais o ombro direito. Vou abrir um pouquinho os olhos, vou olhar no canto direito dos olhos. Depois eu vou olhar no canto esquerdo dos olhos. E aí eu vou trazendo o corpo de volta e fecho os olhos. E paro no meio. E equilibro frente e trás, e equilibro lado-lado. E regulo as tensões, ombros, braços, cotovelos, antebraços, mãos, dedos das mãos. Vou apoiar as mãos no chão à minha frente, né? Se você quiser, não precisa, mas se quiser, colocar o bolsão na frente, você pode pôr, e aí você vai caminhar no Yoga Mudra, né? Há uma acomodação dos órgãos internos, posso caminhar com as mãos direto pelo chão, posso chegar no bolsão. E vou soltar o peso da cabeça, vou relaxar meus ombros e vou fechar um pouquinho os meus olhos. E aí vai na minha voz. Eu gosto o Yoga Mudra, para mim, ele é um lugar que dá para eu perceber uma tendência muito forte das tensões que eu carrego na região de quadril. Porque a gente vai fazer esse Yoga Mudra com esse cruzamento de pernas e depois a gente vai fazer um outro, né? De novo, só que com outro cruzamento. E ele é muito legal para a gente, pensando nessas questões das tendências, né? E da proposta do yoga, ó, essas são as suas tendências, tá vendo? Ó? Né? Você nunca parou para perceber que você faz isso, mas você faz, né? Então, ó, essa é a tendência, né? E se ela está te causando algum tipo de desconforto ou dor, então tá aqui a proposta da gente tentar mudar. Eu gosto muito do Yoga Mudra, eu dou bastante ele por causa disso também. Ó, ele é um bom, vamos dizer assim, preditor do tanto de tensão que a gente carrega na região de quadril, nádegas, na região pélvica, né? Principalmente na parte posterior e lateral.
nem tanto na interna. Tudo bem? Dá uma respirada e vem caminhando para trás. E aí vem se reconstruindo em cima da pelve, né? E de novo, palmas das mãos viradas para cima, né? E de novo, equilibra frente e trás, lado a lado. Tivemos uma aula sobre isso. E regule tensão em ombros, né? Membros superiores. Ok. Vamos agora lá. Vamos trocar o cruzamento das pernas. Então, a gente troca. E aí, aquela história, né? Normalmente, o segundo cruzamento não é tão confortável. Tá? E aí, a gente vai amarrando com outras historinhas do yoga agora, tá? Vai cruzar o braço esquerdo na frente, vamos levar o braço direito lá atrás. A gente, né, estabiliza a pelve, roda da cintura para cima, né? A gente continua trabalhando com os olhos, então aquela história que eu venho falando nas últimas aulas, não é nem mais agora olhar no canto direito dos olhos, é mandar os olhos lá para a banda direita, né, dos olhos. Então não tem um olhar fixo, tem um olhar que sempre vai em direção ao lado direito. Né? E aqui na torção também dá para perceber qual é a sua tendência de torção, né? Qual é o lado que você tem mais facilidade de torcer. Então, verifique como é que está esse lado e depois vai comparar com o outro. E aí eu dei uma torcidinha, voltei, parei no meio, respirei. E já vamos embora para o outro lado, ó. Mão direita, braço esquerdo. Ó, e aí eu vou ver como é que estão, como é que são as tensões, né? O meu olhar no canto esquerdo agora, né? Lá com as bandas do lado esquerdo. E o quanto eu consigo rotacionar o meu corpo para esse lado. Isso também é uma outra forma de eu perceber minhas tendências. E aí eu retorno para o meio, paro, respiro. E pouso as mãos no chão ou no bolsão e eu vou para o meu segundo Yoga Mudra. De novo, eu vou acomodando os meus órgãos internos, né? E vou caminhando com as mãos para frente, eu vou escorregando meu bolsão para frente e vou relaxando o peso da minha cabeça, né? E aí, aquela história, né? Então, se tudo, né, ocorreu como o previsto, que é o que mais ou menos acontece, né? Quando a professora não fala nada sobre cruzamento de pernas, a gente sempre acaba escolhendo o cruzamento mais confortável. Então, de novo, a gente tem a tendência de buscar os atalhos mais confortáveis. E aí, aquela história, nem sempre o atalho mais confortável é o melhor para mim. Porque, de novo, eu vou criando, nesse caso específico, eu vou criando tendências posturais, vou criando desalinhamentos posturais. Então, é muito interessante eu visitar os lugares que não são tão confortáveis, né? Tentar entender de onde está vindo o desconforto, tentar descobrir, né? E daí vem aquela minha velha fala, né? Pequenos ajustes e pequenas acomodações. Vou tentar, né? Modificar essa minha tendência. Eu não vou supri-la completamente, isso aí é uma outra história, uma outra aula, tá? Mas a gente vai tentando buscar outros caminhos, né? Porque essa tendência não é muito legal. Né? Manter o desequilíbrio não é muito saudável. Então, a gente sempre vai buscando o melhor equilíbrio entre as partes do corpo. E, de novo, eu venho caminhando de volta, né? E equilibrei frente e trás, e paro no meio, e sinto como é que ficou. Um lado, o outro lado. Tudo bem? Vamos mudar de posição. Vamos entrar no quatro apoios. Sai daqui, entra no quatro apoios, né? E a gente
Aproveita que a gente está aqui, vamos abrir bastante a sola dos pés, tá? Abrir bastante os dedos dos pés aqui. Vamos fazer o gato tradicional. Então, aqui, né, eu vou pensando nesse equilíbrio frente-trás de corpo, né? E posso fazer pequenas pausas respiratórias. E vou imobilizando, ó, frente, trás e linha interna, né? Então, a minha pelve, todas as vértebras da minha coluna, até que eu chegue no meu crânio. Não, eu vou de novo aqui, tentando entender. Eu vou tentando, no gato, a gente pode olhar principalmente, mas não somente, tá? Para a região da lombar, tá? Então, quando a gente vai ouvindo e vai fazendo. Quando a gente vai pensando em articular, né, da base em direção ao topo da cabeça, pode perceber que normalmente quando a gente chega na lombar, partes, não todas, tá? Mas a grande maioria, elas meio que acham blocadas, né? Eu consigo pensar numa vértebra depois da outra, da torácica para cima. Quando chega na lombar, existe uma certa dificuldade, né? Principalmente na flexão, de eu pensar uma vértebra depois da outra. Parece que a lombar é um bloco único, né? Então é legal a gente deter esse olhar interno na região da lombar. Na hora que você está passando pela lombar e realmente tentar pensar em uma vértebra depois da outra e não num bloco de vértebras. A lombar ela tende a blocar, né? Vai grudando uma na outra. Tanto é que a grande maioria das hérnias, não é o seu caso, né? Mas já da maioria das pessoas, são as hérnias lombares, né? Até porque também elas aguentam mais o peso do corpo do que estão mais sujeitas às pressões do corpo. Mas também tem isso, ó, né? Por conta desse lugar, ó, ela vai blocando, vai diminuindo o espaço entre elas. Legal. Eu vou parar na próxima inspiração e vou parar no meio. Inspira e volto para o meio. Eu vou no meio e vou levar as mãos lá na frente. E aí eu vou mandando o bumbum lá para trás e eu vou girando os meus ombros para longe das orelhas para entrar na Anahatassana. E no Anahatassana, né? O abdômen que está sempre se soltando, então o abdômen está ali segurando os órgãos internos. E a minha tendência, né, a rodar os ombros para dentro, então eu vou rodar para fora, né, para longe das orelhas, e quando eu rodo eles para fora, as minhas axilas ganham mais espaço. Então eu tenho a tendência ao fechamento, mas a gente está indo para a abertura, a gente está mudando posição de corpo, né, para tentar, de novo, né, a história das tendências, criar novos rastros de tendências. Novas imagens corporais, novos padrões corporais, a gente está buscando outros caminhos. E aí você solta uma última vez, né? Leva a atenção para o centro do peito. A metáfora que eu ouvi quando eu fiz esse asana, tá? Foi literalmente esse. É como se você soltasse o peso do coração em direção ao chão. Então você não é nem afundar o peito, né? É você ir para dentro do peito, para dentro do tórax, sentir o peso do coração, é uma questão de sensibilidade, né, sensória bem mais profunda. Eu vou para dentro do meu tórax, eu tenho que sentir o peso do meu coração, porque ele tem um peso, e eu solto o peso dele em direção ao chão. Hum. Eu vou soltar uma última vez, né? Vou me conectar com esse lugar, assim como eu tenho que sentir o formato do meu crânio, né? Então, sentir o peso do meu coração, né? Então, vou sentir o peso, ó. E vou largar. E aí eu entro de novo com quatro apoios. Com calma, eu vou de novo com quatro apoios. Só que agora eu vou apoiar o peito do meu pé.
Não mais os dedos dos pés, né, na dorsiflexão, agora peito de pé. Mais uma vez, o meu abdômen fica ali, né, fazendo o serviço dele. Vamos fazer o gato lateralizado, né, Indro? A gente já pode começar juntas, ó, mas a gente começa para a direita. Inspirou no meio, expirou, leva os dois pés para a lateral e olha por cima do ombro e olha para os dois pés lá atrás. Fica um pouquinho aqui. Normalmente a gente faz isso meio rápido. Ele é um asana mais fácil e a gente não presta muita atenção. E eu acho, eu sempre falei isso, né? Não sou eu quem fala, é o Bruno Bernardes, né? Que é simples, mas não é simplório. Fica um pouquinho aqui e dá uma sentida como é que está a tua lateralização. Então, quanto você consegue, de fato, né, lateralizar teu corpo para tentar olhar teus pés por cima do teu ombro direito, tudo bem? Como é que está essa lateral esquerda do teu corpo? Ela te permite fazer isso ou ela tem lugares que te prendem? Né? Você se sente mais preso em algum lugar. Né? Pode ser no pescoço, pode ser na região da cintura, tórax, qualquer lugar, tá? Aí você volta para o meio, inspirando. E na inspiração, você vai investigar para o outro lado. Ó. Fica um pouquinho aqui, fica olhando por cima do ombro esquerdo, né? E como é que está o nível de liberdade, vamos pensar, né? Para conseguir olhar teus pés por cima do teu ombro para esse lado, né? Legal. Volta para o meio. Vamos só mais uma para cada lado, tá? Leva de novo para a esquerda, né? Para a direita, as duas pernas, perdão. E para, e olha por cima do ombro, né? E se espicha, né? E vê o quanto você tem de liberdade para fazer isso, ó. Né? O quanto a lateral esquerda te permite ou não esse tipo de expansão. E aí você volta para o meio e vai para o outro lado. Vamos testar do outro lado, ó. Né? Como é que estão os níveis para esse lado? Ó? E aí você volta, apoia um pouquinho os cotovelos no chão e dá uma soltada nas mãos. A gente ficou bastante tempo aí apoiando mãos, roda os pulsos, para dentro, para fora, né? Articula dedos. E aí entra no quatro apoios para fazer uma dobuca. Então lembra, ó, eu vou virar meu ombro para longe das orelhas, né? Então é um padrão diferente meu do dia a dia, ó. Aí eu vou entrando numa postura, eu vou entrando com o joelho flexionado, né? Eu vou tentando, nesse lugar de meditar no próprio corpo, alinhar minha pelve com a minha coluna, com a minha cabeça, né? Então eu tenho apoio de mãos e pés, e eu estou tentando equilibrar as forças, né? Nem força de mais, nem força de menos. E a gente vai aprendendo a equilibrar o tônus muscular, né? Não só na aula, mas acho que na vida. Então, que forças são essas que eu tenho que equilibrar para dar conta dessa tarefa, né? É um aprendizado. E aí eu vou começar caminhando com as mãos para trás, na direção dos meus pés, e eu fico com o joelho semiflexionado, eu solto o peso da minha cabeça. O meu bumbum vai lá para cima, o meu abdômen acomoda meus órgãos internos e eu vou segurar meus cotovelos, tá? Eu vou soltar bem o peso da minha cabeça. Então, os meus pés têm tendências de pisada, falando de tendências hoje, tá? Então, eles tendem a pisar, a chegar no chão de determinadas formas. Então, eu vou tentar testar outras formas de pisar no chão, né? E eu vou tentando nisso tudo, né? Enquanto eu vou tentando pensar nessa tendência de pés, eu vou tentando sentir o peso da minha cabeça. Porque sentindo o peso da minha cabeça, eu consigo relaxar os musculatura de ombros e pescoço. E aumentar o espaço entre as vértebras da minha coluna. Em meio a tudo isso, só mais um pouquinho, respira. Inverte a pegada dos cotovelos. Pega diferente. E aí, certeza que vai dar alguma coisa que parece que não encaixou. Tendência de novo. Aparecer.
Por que quando eu mudo, é uma coisa muito simples, mas eu mudei, parece que não me encaixa de novo. Ó. Aí é uma pergunta que você tem que fazer para você e tentar responder. Eu só faço a pergunta. Né? Por que acontece que quando eu mudo a posição de braço, parece que já não encaixou direito? Ok, destravei, né? O joelho já está destravado, larguei o braço, né? E aí, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, né? Aproveita esse braço, né? Esse peso. A gente tem tendência a agarrar coisas, né? A se apegar a coisas, a segurar coisas. Então, é muito difícil para a gente largar de mão, né? As pessoas falam, ah, larga de mão. É muito difícil largar de mão, largar mão, né? Mas tenta largar mão, tudo bem? E vai se reconstruindo em cima de uma pisada diferente dos seus pés, entendeu? Eu vou começar a me reconstruir, uma parte, vou subindo, uma parte da minha consciência tentando repensar a posição dos meus pés, articulando uma vértebra da coluna em cima da outra e largando de mão. E aí eu coloco minha cabeça no lugar e fico de olhos fechados. E aí existem as forças, né, atuando no meu corpo, ó. Porque ora eu pendo para frente, ora eu pendo para trás, ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro, e o meu corpo, né? Ora eu jogo a minha pelve mais para frente, mais para trás, tenho tendências de me colocar em pé. E aí eu vou tentando buscar um outro caminho, talvez, aonde, na hora que eu consiga equilibrar, né, as grandes massas do meu corpo em cima do meu pé, eu me sinta mais leve e fique mais fácil de respirar. E não necessariamente isso significa que olhando, né, fala, nossa, ela está numa boa postura. É uma postura em que você é perceptual, no sentido, é sensorial, é interno, não é visual. Às vezes você pode estar olhando, né, no espelho e talvez não seja uma boa postura, vamos supor, tá? Visualmente falando. Mas é um lugar que você sentiu, ó, que você chegou e você está respirando tranquilamente e uma sensação de leveza te acomete. Essa é uma postura boa. Acho que é uma coisa que a gente também pode começar a pensar em desconstruir, né? O que é uma boa postura? Tudo bem? Vamos fazer um trikonasana e com esse olhar de perceber as tendências de corpo de um lado para o outro. Só que eu vou te fazer uma proposição no trikonasana, porque ele é um que vai mexer com muita coisa, né? Com várias tendências. Você vai fazer de um lado, a gente já fez essa experiência, mas de vez em quando eu repito, que a gente sempre tem que estar. Sanskara é que nem você, sabe disco de vinil? Que ele fica correndo sempre no mesmo sulco? Então, Sanskara é você tentar pular de faixa, entendeu? Você, senão é um disco arranhado que fica rolando sempre na mesma faixa. Então, Sanskara é você tentar pular para a faixa seguinte. Então, se você não sai dali, você fica rodando sempre na mesma faixa. Então, assim, vamos fazer um Trikonasana e nele aparecem muitas tendências. Por isso que eu repito isso, tá? Você vai fazer de um lado e vai fazer do outro, e depois você vai repetir o lado que porventura você tem mais dificuldade, tá? Aí é uma terceira parte investigatória tua, tá bom? E aí eu só vou te olhando e vou te orientando. Então, ó, deixa o pé esquerdo virado para frente. Lembra, ó, o quanto eu afasto os meus braços. Uma ideia é, eu vou afastar mais ou menos tornozelo na linha dos punhos. Essa é uma medida razoável, tá? Deixo o pé esquerdo virado para frente, vou rodar o pé direito, a coxa direita externamente, vou alinhar a calcanhar direito com a metade do pé esquerdo, beleza. Aí, põe a mão esquerda na pelve e eu começo. Aqui já vai começar a aparecer duas tendências, ó. De que eu vou levando a pelve para o lado esquerdo, meu adutor direito já vai começar a se manifestar. E a minha lateral direita de tronco também vai começar. Então, já vai começar uma conversa aqui entre um lado e o outro. Ó. E aí eu já vou analisando como é que está esse lugar, como é que está esse e outro lugar que porventura apareça aí no teu corpo, tá? Legal, aí eu vou abrindo, ó. Daí eu vamos fazer assim, ó.
a gente vai trazer o braço daqui de baixo, ó. Vezes, ó, tenta perceber se o braço tem liberdade, ó. Se ele está liberto ou se ele prende, entendeu? Na lateral, ó. Tá? Daí, uma outra tendência, ó. Se eu consigo rodar meu pescoço livre e olhar meu polegar lá no alto, ou não, vou ter que rodar ele, olhar para frente, ou olhar para o pé direito. Então, como é que estão isso, né? Então, você tem vários lugares aí, né, em que você vai perceber dificuldades. Dificuldades. E aí você vai analisar qual que foi o lado mais dificultoso. Depois que fizer um lado e o outro, você vai repetir o lado mais difícil. E aí você revisita as suas dificuldades. Então, por que que você escolheu repetir, né, tal lado? Legal. Dá uma respirada, né? Olhou para o pé direito e trouxe o corpo de volta. Trouxe o corpo de volta. Fechou o pé direito, baixou os braços, deu aquela respirada, ok. Olhou de novo lá para os pés, se precisou reposicionar, reposicione, os pés direito virado para frente, vou rodar pé esquerdo para fora, vou alinhar calcanhar com o meio do pé, legal. As duas coxas rodadas, mão direita na pele. Vamos começar de novo. Conforme eu vou levando a banda direita do bumbum, o que vai acontecendo com meus adutores da perna esquerda? Ó? O que está acontecendo com a lateral do meu tronco? Ó? Tá? E aí, vamos trazer o braço de baixo para sentir o quanto esse braço está preso ou não na lateral de tronco. Ó. Porque às vezes tem aluno que o braço para aqui, ó, ele não consegue subir mais que isso. Então, como é que está esse braço? Ó? E aí, de novo, né? O quanto eu consigo rodar meu pescoço e olhar o polegar direito, ou vou precisar olhar para frente, ou vou precisar olhar para o pé esquerdo, o dedão do pé esquerdo. E você vai virar e vai olhar para o pé esquerdo e vai trazer o corpo de volta. E o pé esquerdo fechou e o braço desceu. E você dá uma respirada aqui. A gente vai fazendo zigue-zague, né? E vai dando uma soltada aí nas pernas. Faz um Ganeshasana, né? Bem molinho, bem largando o peso, né? Bem solto mesmo. Bem largando o peso, né? A gente larga o peso, a gente larga, sabe? Assim, a gente vai largando, ó. Vai largando. A gente tem que ser contra a gravidade, né? Mas tem horas que a gente tem que ser a favor dela, né? Usá-la como nossa aliada, tá bom? Vamos lá, agora é contigo. Tu vai refazer o lado que você teve mais dificuldade, tá bom? E ver qual que é o lado que foi, né, que você sentiu mais dificuldade. Aí você vai olhar para as dificuldades. Eu vou te olhando daqui. E vai nesse caráter investigatório mesmo, ó. Né? Por que eu escolhi esse lado? Qual que foi o incômodo? Qual que é o lugar que está mais tenso? E depois eu vou tentar, né, num momento na vida, assim, eu vou tentando entender por que esse lugar está mais tenso. O que acontece na vida que isso está aparecendo dentro de uma aula de yoga. Como eu direi, é uma sugestão também, né? Mira, vai fazendo, e a partir daquela história, né? Eu identifiquei a tendência, né? O rastro. Eu vou tentando achar uma solução para tentar minimizar, né? Esse rastro me provoca um incômodo, né? Porque tendência não é só tendência ruim, a gente pode ter tendências boas, tá?
mas tem algumas que são ruins. Então, as ruins a gente tenta substituir por outras mais saudáveis, outras melhores. Pequenos ajustes, pequenas acomodações. Tudo bem? Vou dar uma, né? Dá uma última investigada, respira, olha as informações, né? Olha as suas informações, olha para o pé e traz o corpo de volta. E fechou, e fez o zigue-zague, e dá uma soltada de novo, né? E vai processando aí, vai, né? Vai refletindo sobre. Eu sempre penso nisso, né? Na minha prática pessoal, eu sempre estou ali refletindo, né? Não é fazer por fazer, é um fazer com um olhar reflexivo. Nossa, o que será que é isso, né? O que será que eu estou fazendo na vida lá fora que está me dando essa questão aqui no tapete, né? Está aparecendo aqui. Eu acho que essa é a ideia. Tá bom? E vamos fazer uma última, porque depois a gente já vai para os finalmente. Vamos fazer um Vrikshasana, uma árvore, de novo com essa mesma ideia, tá? Fazemos para um lado, voltamos. Fazemos para o outro, voltamos. E aí a gente repete o lado mais complicado. Aí depois a gente já vai para as posturas finais, tá? Ó, então, de novo, ó, no Vrikshasana, eu vou só explicar uma tendência antes da gente fazer. Vrikshasana, óbvio que eu vou ter tendência de pisada, né? Mais para frente, mais para trás, para um lado, para o outro. Às vezes um pé vai mais para dentro, o outro vai mais para fora, enfim. A gente tem arranjos que a gente vai fazendo. Vamos lembrar só de uma história. Eu vou virar de ladinho. Ó. Quando eu faço o Vrikshasana, e a gente pode fazer assim, alguns de nós, tá? A maioria, tem uma tendência, na hora que entra no Vrikshasana, de acomodar assim, ó. A gente faz uma acomodação para cá, tá? E aí, uma das minhas propostas é eu tentar pensar no pé, mas também eu usar os ossos, né? Então, eu tenho esse encaixe aqui, ó, que eu vou tentar me perceber, ó, por esse encaixe aqui, ó, tá? Da coxa femoral. E aí eu trago a mão na frente do coração. Então, eu vou tentar perceber se quando eu me encaixo pela articulação, fica mais fácil para gente, fica mais difícil. Uma ideia, tá? Vamos fazer de um lado, vamos fazer do outro. Repetimos o lado que tivemos maior dificuldade, tá? Então, ó, meus pés, minhas tendências, né? A minha pelve, tronco, cabeça. Eu também tenho tendência, né? A fazer alguns arranjos. Então, eu vou achando qual que é o meu arranjo que eu cresço, né? Que eu sinto que eu tenho mais espaço. E aí eu pego isso aqui, transfiro para a perna esquerda. Mas o que eu transfiro para a perna esquerda, eu continuo tentando me encaixar, eu não me desencaixo, tá? Vou virar o joelho, né? A coxa direita para fora. Posso ou não subir o pé, posso não subir, posso deixar o dedão do pé lá no chão. Ó, tô me encaixando por essa articulação aqui. E trago mãos unidas em Anjali Mudra na frente do meu coração. E aí eu vou percebendo como é que é, né, fazer a postura para esse lado. Legal. Apoie o pé no chão. Feche um pouquinho os olhos. Né? Eu trabalhei, eu deixei um rastro, né? A gente pode pensar na postura como um rastro, né? Eu deixei um rastro no meu corpo, a postura deixou um rastro no meu corpo, ó, né? O que que aconteceu com o meu corpo a partir desse rastro, ó, né? Ela deixou uma impressão no meu corpo, né? Então, como é que foi essa impressão? Tudo bem? Respiro, estou em processo meditativo, lá meus pés, lá meu tronco, lá minha cabeça. Vou começar a deslocar tudo para cima da perna direita. Tenho tendências, então eu vou tentando, né, me encaixar pelos ossos. Coxa direita, coxa esquerda roda externamente. Mãos unidas na frente do coração. Respiro profundamente, calmamente e vou tentando, vou perceber como é que fica para mim essa postura. Desse lado. Vai lá.
E daí eu pouso o pé no chão e braços soltos de novo à lateral. E como é que ficou? Quais foram as impressões que eu tive agora? Ó, tá? Legal. Vou ficar te olhando, tá? Respira. Vê qual que foi o lado que talvez você tenha maior dificuldade. Às vezes acontece de você se virar para mim e falar assim, olha, eu não senti dificuldade nenhuma de um lado ou do outro. Pensa num lado, se você não souber qual é o lado, pensa assim, se a Adriana mandasse fazer uma postura agora, eu faria para esse lado aqui, entendeu? Eu ia para esse. Eu, Adriana, eu subiria na minha perna direita. Então, esse é o lado meu de preferência, certeza. Então, a escolha inconsciente é a escolha da preferência. Então, se eu quero trabalhar com a dificuldade, eu faria nessa, entendeu? Quando eu não sei, eu vou para o impulso. A Adri mandou fazer uma árvore, para onde eu vou? Eu vou para cá. Aqui é a preferência, entendeu? Aqui é o rastro do vinil, riscado. Aqui é o meu padrão. Eu vou para o outro, eu vou treinar o outro lado. Vai lá. Se você estiver na dúvida, entendeu? Ó, vou falar para você assim, Cecília, faz uma árvore. Para qual lado você iria? Entendeu? Não é esse, então, é o outro, entendeu? Se tu ia para a direita, tem que fazer o outro lado. Entendeu o que eu tô falando? Se eu me viro para você e falo assim, faz uma árvore, se vira, faz. Aí você pega e faz isso, vamos supor. Esse é o lado de preferência, não é esse que eu quero. Tem no outro. Esse é o lado do vínculo, entendeu? Isso aí. Bom, volta, pousa, respira. Já está por aí, trava os joelhos, né? E aí, lembra da imagem? A imagem era, faz de conta que a gente não tem nenhum osso mais, não tem mais nada. A gente só tem o crânio e a coluna, tipo uma cobrinha, tá? Então, eu solto o crânio, esse crânio está conectado com a coluna. Eu não tenho mais nada. Eu vou soltando o peso do crânio, o crânio vai puxando a coluna. Ele que vai puxando. Como se fosse uma locomotiva, ó. E vai puxando os vagões. Ó. Ele vai puxando todas as vértebras. Esquece o resto. Foca só no crânio e coluna. O resto está pendurado. O resto é apenas. Respira bem fundo. Escolhe uma perna, dá um passo para trás, escolhe a outra, né? Vai a outra. Senta, né? Põe as mãos atrás do corpo, solta. Material que pretendo usar na postura final, deixa aí do ladinho. Não vai fazer postura final ainda, a gente vai fazer um último asana. Senta na metade da frente, mas já deixa o material de postura final por perto, tá? E aí, de novo, né? Faço, a pelve faz uma bola, uma reta. Eu olho na direção do meu pubis e vou tentando carimbar uma vértebra da coluna depois da outra. Eu chego no chão e dou uma esparramada, ó. E vamos fazer uma única vez um seto bandhasana para a gente mudar a tendência, né? Então, a cabeça está sempre, na maioria das vezes, ela está basicamente durante o dia, né? Acima da linha do corpo, né? E acima da linha do coração. Então, a gente agora coloca o coração acima da linha da cabeça. Então, ó, tendência dos meus pés. Então, por isso que eu falo para você sentir seus pés, né? E aí, pelve, imaginar a pelve mais estreita, fazer a retroversão e subir na ponte. Os ombros bem girados para trás, palmas das mãos vivas, braços vivos também. Tem um espaço na garganta.
Vou segurar aqui um pouquinho, ó. De vez em quando eu volto lá para os meus pés, porque eles tendem, né, a perder contato com o chão. Ó, eu deixo um pouquinho o meu coração acima da minha cabeça, né, do meu cérebro. Respirando aí. Eu vi uma frase esses dias, uma pessoa falando assim, que você nunca fala, né? Ai, eu gosto de você. Eu sempre vou falar assim, eu gosto de você com todo o meu coração, né? Eu te desejo bem do fundo do meu coração. Ninguém fala do fundo do cérebro, né? Todo mundo fala do fundo do coração, né? Então era uma fala, depois eu posso te mandar um videozinho sobre essa questão dessa, né? Pensar o cérebro sempre acima da linha do coração e não, né? O coração também tem o seu lugar de importância. Quando você deseja algo de bom para alguém, você não fala, te desejo tudo de bom no fundo do meu coração, né? Você não fala do fundo do cérebro, você fala do fundo do coração, né? Então, vamos deixar o coração acima da linha da cabeça um pouquinho. Isso é uma mudança de padrão também, né? Ó, uma mudança de padrão de corpo, né? De vida. E aí eu dou uma respirada e faço a retroversão de pelve e vou descendo uma vértebra da coluna. Depois a outra, lembrando que quando eu chego na lombar, ela às vezes ela está blocada, né? Ela não quer descer uma depois da outra. Então, exige de mim um pouco mais de atenção na lombar para eu tentar descer uma vértebra depois da outra. O meu osso sacro chega no chão, ó, se tiver dúvida, dá uma balançadinha na pernoquinha assim, ó. De um lado para o outro, massageando o sacro, ó. Uma vez que sente que está passando nele, larga um pouquinho mais o peso dele, ó. Mais um balancinho só das pernas, ó. Se tiver dúvida, dá uma bisoiadinha rápida e depois faz. Ó, só para massagear o sacro. E se quiser, né, faça mais alguma coisa, né? Preciso fazer algo mais, Adri, não deu, preciso fazer. Faça, é o suficiente. Comece a construir a postura final, do jeito que você achar melhor, não é? E dá uma respirada aqui. Dá uma respirada, eu vou ler um negócio para você levar, para você pensar durante o seu Shavasana, né? Você entrou com o corpo e você provavelmente está saindo, né? Está indo para a postura final com outro corpo. Essa é uma fala de um estudioso chamado Ramachandra. Ele vai falar assim, ó. Pela vida inteira, você tem andado por aí supondo que seu eu está ancorado num corpo único e continua estável e permanente, pelo menos até a morte. Realmente, a lealdade do seu eu ao seu próprio corpo é tão axiomática que você nunca parou para pensar no assunto, quanto mais questioná-lo. Contudo, essas experiências, que a gente pode falar na experiência do yoga, sugerem exatamente o contrário, que sua imagem corporal, apesar de toda a sua aparência de durabilidade, é uma construção interior e inteiramente transitória, que pode ser modificada com apenas alguns truques simples. A gente pode entender aqui dentro da nossa prática, os truques simples são os asanas. A gente aplicou asanas e a gente mudou a sua, provavelmente, muito provavelmente, a sua imagem corporal. A imagem, a ideia que você faz do seu corpo. Você entra com um corpo e sai com outro. E a gente acha que isso é permanente e estável, né? E não é. E ele é transitório e a gente pode mudar, inclusive, com alguns truques simples. Asanas, por exemplo. E soltando de novo o peso do corpo na areia da praia, né? Se fez sentido para você essa imagem. E os olhos agora, eles também, eu posso me conectar com o peso deles.
Então, assim como o meu coração tinha um peso, que eu soltava em direção ao chão, né, na postura do Anahatasana. Agora, no Shavasana, eu posso sentir o peso dos meus olhos. E como eu vou relaxando a musculatura do entorno, esses olhos vão descansando lá na parte de trás da cabeça, lá na parte de trás das órbitas oculares.
respiração bem profunda. Você vai começar a dar algumas mexidas, algumas estreitas. Respira bem fundo, exala bem longo. Acho que deite-se um pouquinho sobre a lateral direita do corpo, só um pouquinho. Quando achar que deve, começa a se centrar e frente e lado outro, frente e trás, em cima e embaixo. Muito mais assentada em si mesmo. Provavelmente se sente mais leve, provavelmente respira com mais facilidade. Provavelmente a mente se encontra num estado de maior clareza. Então, de novo, a gente vai se familiarizando, né, com essa possibilidade de rastro, não é? De experiência, de vivência. Não é? Então, essa experiência ela é possível, né? Ela é passível de acontecer. Então, a gente continua praticando em busca, né, de reforçar, né, esse rastro. É como se a gente caminhasse por uma trilha, né, de chão batido. Então, a gente já caminhou por ela muitas vezes, então o chão naquele lugar fica batido, né, e fica mais fácil de ser percorrido. É isso que a gente tenta fazer, a prática, né, e com a repetição da prática. A gente vai criando um caminho de terra batida. Mãos unidas frente ao coração. Agradecemos a Deus a divina oportunidade de estarmos juntas. Mais uma vez, se nos sentirmos mais tranquila por esse caminho, a gente tenta se manter nele pelo máximo de tempo possível. Assim seja. Namastê.